tudo bem? Eu sou Lana Garcia, aqui do canal do Grupo Teatral Chá, e hoje eu vim falar com vocês sobre Stanislavski. Konstantin Stanislavski, o seu nome artístico, seu nome verdadeiro é Konstantin Serveyev, um russo. Ele nasceu em Moscou em 17 de janeiro de 1863, quase ontem, né? Só que não. Desde criança, o Stanislavski teve muito contato com a arte. Quando ele tinha 7 anos, o pai dele resolveu dar um presente pra ele, assim, bem básico, que todo mundo, todo ator, todo artista tá apto a ganhar, né? Ele fez um teatro dentro da casa deles. Pouca coisa, né? Um baita de um privilégio que o Stanis teve desde criança. E nesse teatro acontecia um círculo de arte. Tanto que ficou conhecido como Círculo Alexandriev. Por quê? Lá iam vários artistas, atores, diretores, músicos, artista plástico, enfim, vários artistas. E lá então rolava um círculo de arte, muita troca de arte. Isso com o tempo foi fazendo com que o Stanislavski ficasse cada vez mais conhecido. Mas com o tempo aconteceram alguns casamentos na família e esses encontros no círculo Alexandriev ficaram cada vez mais raros. Em 1885, Stanislavski se torna um dos 5 grandes diretores da Sociedade Musical Russa. Em 88, ele vai fundar a Sociedade Literária Russa. Lá, eles estudavam várias formas de atuação. Então, na verdade, assim, o Stanislavski, ele é um grande nome, por quê? Porque ele foi um dos pioneiros, né? O maior nome que você vê é o teatro como pedagogia, a pedagogia do teatro, inicialmente. A Sociedade Literária da Rússia, né, de Moscou, ela estudava, era um grupo amador que estudava grandes nomes da literatura da época, grandes autores, como Fedotov. Esse grupo acabou não tendo um sucesso financeiro, mas em contrapartida, Stanislavski teve um sucesso de ir crescendo e o seu nome ser cada vez mais conhecido. E Stanislavski, que não era bobo nem nada, já com muito contato com a arte desde pequenininho e com muita experiência, ele resolve então trocar cartas com Danchenko. Ele escreve uma carta para o Danchenko e eles têm um diálogo assim que se tornou um diálogo histórico. Foi aí que começa essa parceria. E com essa parceria se funda o Teatro de Arte de Moscou. Vladimir Ivanovich Niemerovich Danchenko. Com certeza eu falei errado. Danchenko, um grande professor e escritor de arte dramática em Moscou. Essa parceria com o Stanislavski, né, começou após o diálogo por carta, e eles fundaram então o TAM, Teatro de Arte de Moscou. Inicialmente, o nome era Teatro de Arte ou Artístico Acessível a Todos de Moscou, que depois virou o TAM, que é uma grande referência e com certeza acho que as pessoas que conhecem o Stanislavski, as duas primeiras grandes coisas que se sabem, não é nem que existe o Danchenko. Primeiro, Stanislavski surgiu aqui no Teatro de Arte de Moscou e aí veio as peças. O Teatro de Arte de Moscou ele foi inaugurado em 1898 na Rússia, em Moscou. E aí a gente tem um destaque para Anton Chekhov, com a peça A Gaivota, que foi a primeira peça apresentada no TAM, que trouxe uma nova perspectiva de arte, né? Uma nova arte da encenação. E graças ao Stanislavski e Danchenko, a gente tem essa questão da linha da intuição e do sentimento. O Chekhov passa, então, como tem muito sucesso, ele passa a escrever peças exclusivas para serem apresentadas no TAM. A partir do TAM, Teatro de Arte de Moscou, que é muito importante o nome Stanislavski até hoje, porque ele vem romper com todas as convenções teatrais de antes, que era um teatro todo sistematizado, onde tinha atuações muito mecânicas. Então ele vem trazer organicidade e essa questão da linha da intuição e do sentimento. A gente tem um novo paradigma teatral a partir de Stanislavski com Danchenko e também a representações das peças de Anton Chekhov, que tem uma linguagem totalmente diferenciada para o que era visto na época. Então traz uma estética nova, uma ideologia nova que é muito mais prática. A gente tem a arte que passa a ser coletiva, espetáculos com criações coletivas.
o palco e a plateia agora eles passam a estar unidos, eles estão conversando na mesma estética social e política. Então, dentro dessa questão do social e político, o teatro ele proporciona reflexão, só que ele não traz a resposta pronta. A plateia, o público, ele tem que ser capaz de ver aquilo e formar suas próprias conclusões. Então, o teatro ele não é um teatro tendencioso. Aí você pergunta, por que Stanislavski foi tão importante e é tão importante até hoje? Porque ele foi o primeiro pedagogo do teatro. Além de ser ator, diretor, ele era pedagogo. Ele criou um sistema, que é o sistema Stanislavski, de técnicas e com todo o material para o ator saber como atuar de forma orgânica e verdadeira. Então a principal preocupação dele foi essa. E no Teatro de Arte de Moscou era um grupo de estudos, então os atores estavam ali aprendendo na prática. E muita coisa acabou com o tempo não sendo mais utilizada, como a própria memória emotiva. Por quê? Porque viu que não se funcionava a longo prazo. Que podia funcionar um pouquinho, mas mais fazia mal do que bem, e trazia atuação de mera técnica, que nada mais é do que clichê. E se o Stanislavski veio exatamente rompendo com todos esses clichês, por que ele faria uma coisa, criaria uma técnica que volta a isso? Não faz sentido, certo? Que o seu principal papel ali, sua principal importância, que reverbera até hoje, é que as suas técnicas fazem com que o ator chegue numa atuação verdadeira, que representa a vida como ela é de fato, o mais real possível. Ou seja, o objetivo do Stanislavski foi ensinar os atores os segredos da arte da vida. Como eu atuo, eu represento a vida como ela é. É isso que parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil. E é um desafio muito grande pra gente, pra mim como atriz, e tenho certeza que pra todos os atores, principalmente no começo da carreira. É claro que não é só o Stanislavski que é importante dentro do teatro, a gente tem uma série de outros grandes nomes, e muitas pessoas foram, inclusive, alunas de Stanislavski. A gente tem Michael Chekhov, não o Anton Chekhov, Michael Chekhov. A gente tem Meisner, Sanford Meisner, Stella Adler, Meyerhold e vários outros. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, que a gente está falando sobre Stanislavski. E mais uma vez, por que ele foi tão importante? Porque ele rompeu com aquilo que vinha de antes. Então existe um teatro antes de Stanislavski e um teatro a partir de Stanislavski. E ele rompeu e ele veio trazendo uma forma de se fazer teatro representando a vida como ela é e ensinando isso. Tá, mas o que é o sistema Stanislavski? O sistema Stanislavski nada mais é do que um sistema para a atuação do ator. Ele traz várias ferramentas e formas, como já dito, de trazer, de possibilitar a atuação verdadeira. A arte, a atuação, como algo orgânico e que flua de maneira verdadeira, que dê verdade na ação. E não uma peça sendo feita onde claramente todas as ações dos atores e suas falas sejam mecânicas, como era antigamente. Para isso, o Stanislavski criou diversas ferramentas, diversas técnicas, e uma das mais conhecidas e utilizadas até hoje, que rompe assim 300% com o que era feito antes, é a questão da análise ativa. A análise ativa, ela vai, no processo de ensaio, analisar aquelas ações e ir melhorando em conjunto ali. Então, tem uma cena do texto, foi feita uma da peça, aí todo mundo analisa o que é possível melhorar. Aqui eu tô falando resumidamente, mas você tem que estudar a fundo o sistema e a análise ativa. Mas para vocês entenderem, o principal diferencial é que não se pega simplesmente o texto e decora e reproduz isso, não. Você faz etudes. O que é etude? Encenações, improvisos em cima. Você entende primeiro. Então o Stanislavski sempre dizia, antes do ator ter acesso ao texto e decorar as falas, ele tem acesso primeiro ao que o diretor passa para ele, o que significa, circunstâncias dadas. Ele passa então as circunstâncias, o ator se coloca naquela posição e ele vai fazer cenas, improvisar a partir disso.
E só depois que ele já entendeu de fato o que está acontecendo é que ele vai pegar o texto. Então a ideia não é nem que você decore o texto, você como ator, como atriz. É que você se habitue tanto àquilo que o texto ele chega até você. O diretor vai ali falando o que você faria, o que você falaria em tal situação. E você vai pegando e as palavras elas vão chegando. Parece uma coisa muito louca, né? Assim, ouvindo. Ah, não, isso não acontece. Mas sim, acontece. É uma questão que precisa ser muito estudada e precisa de muito empenho, mas ela acontece. E tudo isso só foi possível graças ao pioneirismo do Stanislavski, de todo o seu estudo que foi feito durante toda a sua vida. E até hoje a gente estuda isso. E ele mesmo dizia, né? É a prática que vai levar a... não digo nem a perfeição, mas que vai levar ao melhor desempenho. Então você sempre tem o que melhorar. Quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, mais ensaia, mais faz, se apresenta, mais é possível que você se aprimore. Então um aprimoramento é para a vida inteira. Eu fiz um outro vídeo indicando algumas obras, alguns livros sobre Stanislavski, como começar a estudar Stanislavski, que são livros que vão te dar os primeiros insumos, né, a partir da obra de Stanislavski. Assiste o vídeo, vou deixar. Então é isso, por hoje é isso. Se você quer ficar ligado e ter muito mais conteúdo sobre arte e educação, história do teatro e teatro como um todo, se inscreve nesse canal, já ativa as notificações para não perder. Toda semana tem vídeo novo ou vídeos novos, então se inscreve, já deixa seu like, vai ajudar bastante a gente. E muito obrigada!